Vamos fazer uma oração, vamos pedir que Deus nos dirija. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã com alegria no nosso coração para podermos estudar, Senhor, a Sua palavra tão bendita, tão santa. Pedimos que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, nos purifique, Senhor, e nos conceda a Sua graça, meu Deus, de nós podermos meditar nesta doutrina tão preciosa, de forma bíblica, realmente, meu Deus, recebendo, entendendo e recebendo a Sua palavra para a nossa edificação. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos. Seja conosco, abençoa muito esses amados irmãos que estão estudando conosco, para que eles possam cada vez mais se fortalecer e ser edificados. E a nossa igreja abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos ler aqui então, a partir do verso 8, tá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de Deus, aliás, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Guardem isso aqui, né? Ele fala duas vezes de boas obras. Primeiro dizendo que a salvação não vem das obras, mas vem de Deus. Só que em seguida ele diz que Deus nos salva para as boas obras. Isso aqui tem que ser bem colocado, né? O grande problema de nós entendermos as obras, as boas obras, nós entendemos que ela vem não como um meio de salvação, mas como efeito da salvação, né? Interessante isso, tá? A gente precisa ter bem firme isso na mente, porque esse é o grande problema das pessoas quando pensam em Deus, quando pensam na salvação. Aí elas têm essa confusão, né? Mas a Bíblia é bem clara, quer dizer, as obras não salvam, mas elas são resultado. Deus nos recriou para as boas obras, né? Ele preparou para nós. Então nós vamos estudar hoje. Nós já estudamos sobre vários assuntos, já vimos a questão da palavra, a questão da nossa, de Deus, da Santíssima Trindade. Nós vimos sobre os decretos, as três grandes obras divinas, né? Criação, providência e redenção. Nós estamos estudando a redenção agora. E vimos sobre a aliança, os pactos de Deus. E começamos a falar sobre a aplicação da salvação, o arrependimento, a fé. E agora vamos estudar, entrar num assunto que tem a ver com arrependimento e fé, e é também um assunto relacionado com a própria vida cristã, né? Com a própria caminhada cristã. Eu vou fazer como fiz a semana passada, irmãos. A gente vai fazer assim. Nosso objetivo é dar a essência das doutrinas, né? Dos parágrafos, dos capítulos, e sem, vamos dizer assim, entrar em muitos detalhes, né? Porque esses detalhes a gente vai vendo posteriormente, né, com a nossa reflexão. Na verdade, essas doutrinas, como eu tenho dito para vocês, é para toda a vida, né? Para nós estudarmos toda a vida. Então vamos lá, irmãos. Convido vocês a lerem comigo o primeiro parágrafo. Então, capítulo 16, o primeiro parágrafo, que diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em Sua palavra, e não as que, sem autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego e sob qualquer pretexto de boa intenção, né? Então, acho bom nós lermos aqui 2 versículos já, vocês já podem ir abrindo. Hebreus 13, 21 e Mateus 15, 9, né? Hebreus 13, 21 e Mateus 15, 9. Diz assim, Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Toda boa obra é a vontade dEle, para fazerdes a sua vontade. Olha só.
e o que é agradável a Ele, agradável por Jesus Cristo. Então, o que a confissão diz aqui primeiro é que boas obras são aquelas que são boas obras. É tudo que Deus ordenou nós fazermos. É tudo que é a vontade dele para nós, nosso modo de vida, para a nossa vida, para a nossa prática, desde os nossos desejos, pensamentos, palavras, obras propriamente ditas, né? Então isso são as boas obras, é a vontade de Deus, né? Expressa onde? Na sua palavra, o que é a vontade dele e o que é agradável a ele. Não é outra coisa, né? Aí nós vamos ler Mateus 15:9 agora. Mateus 15:9. Essa outra coisa, ela vai sempre entrar para nos atrapalhar e nós precisamos ter muito cuidado para que realmente elas não nos atrapalhem. Mateus 15:9. Mateus 15:9. Diz assim a palavra do Senhor. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tá? Então vejam só. Jesus disse que isso é em vão. Ensinar doutrinas que são preceitos dos homens. Então nós temos duas coisas aqui. O que são boas obras? Boas obras é tudo que agrada a Deus e a vontade de Deus. Que está onde? Na Bíblia, na palavra. E o que não são boas obras? É aquilo que os homens dizem que são boas obras, invenções deles, tradições deles. Doutrinas de homens. Então nós temos que fazer uma separação muito grande. Então, onde é que eu vou encontrar a vontade de Deus, as boas obras, a palavra de Deus? A vontade do Senhor? Na palavra. É isso que Deus direciona, é isso que Deus me mostra nas Escrituras, que eu vou chamar de boas obras. Agora, aquilo que os homens inventam, que dizem que são boas obras, e veja que a confissão diz, movidos por um zelo cego, ou seja, ele não faz isso muitas vezes por mal, não, eles estão cegos. Só que essa cegueira deles é da religião falsa, em que eles orgulhosamente desprezam a Bíblia, criam as suas tradições, né? São muito zelosos nessas tradições e dizem, usam um pretexto de boa intenção, ou seja, eles dizem que eles têm boa intenção, muitas vezes eles têm mesmo, né? Estão sendo sinceros naquilo, só que eles estão debaixo de uma cegueira muito grande, né? Debaixo de uma cegueira muito grande. Bom dia, a paz. Fique à vontade. Daqui a pouquinho eu saio para a senhora vir para o seu lugar aqui. Então nós vemos isso, que eles estão então debaixo de um zelo da religião, da vontade deles, e às vezes da tradição. Mas isso não interessa, por quê? Porque é uma coisa, como diz aqui a confissão, cega. Por que ele é cega? Porque não está de acordo com a palavra de Deus. Eu queria dar dois exemplos aqui de zelo cego. Esse zelo cego acontece na religião, mesmo religião chamada cristã, quando ela se afasta da palavra de Deus, e ela, como era o tempo dos fariseus, eles que Jesus está se referindo, eles tinham a tradição deles, mas eles tinham abandonado a lei. Então existe um aspecto religioso da lei de Deus, aliás, dessa questão das boas obras, que vem dos homens e não de Deus, um aspecto em que o que importa é a tradição religiosa. Então isso está nas igrejas, né? Isso está em várias religiões, isso é muito perigoso, por isso que a verdadeira igreja, a igreja fiel, ela não inventa as coisas, mas ela procura sempre voltar à palavra, inclusive testar suas tradições para ver se é realmente a vontade de Deus ou se é a tradição humana. E nós temos que ter muito cuidado com isso e rejeitar as tradições humanas realmente, né? Ficar com a palavra de Deus. Não que toda tradição seja ruim, existe a tradição realmente cristã, né? Mas a tradição é boa quando ela é de acordo com a palavra de Deus. Então, se uma igreja faz uma coisa que há muitos séculos está sendo feito, mas é da Bíblia, aí está certo, tem que fazer mesmo, tem que continuar nessa tradição. Mas se aquela tradição foi uma invenção lá atrás, mas aí se consolidou como uma boa obra, aí está errado, tem que fazer a reforma, tem que abandonar aquilo. E um outro problema, que é uma coisa que eu particularmente tenho observado muito nesses dias, é a questão das ideologias humanas, que já são não
tão ligadas a ambiente religioso propriamente, mas fora das igrejas, né? Que é essa coisa que muito se fala hoje de direita e de esquerda. Isso aí eu tenho meditado bastante, tenho observado que é um outro problema que nós vamos ter que lidar com isso cada vez mais. Ou seja, pessoas chegarem para nós e dizerem que tem boa intenção, dizerem que querem fazer algumas coisas, mas por trás daquilo está uma ideologia humana, seja de direita, esquerda, essa coisa assim. Tão triste que a gente vê hoje, esse debate baseado nessas questões humanas mesmo, de ideias humanas e não de Bíblia. Então, nós devemos, irmãos, abandonar isso, seja essa tradição religiosa, seja das ideologias humanas, de que lado for, nós temos que testar tudo pela Bíblia. Então, eu não vou fazer alguma coisa só porque a igreja ou a religião diz, ou porque meu partido político, porque o meu lado da política diz, o meu lado ideológico diz, mas eu vou fazer aquilo que é da palavra de Deus. Então, esse é um ponto importante. E vejam que sempre vem com pretexto de boa intenção, tá bom? Segundo parágrafo. Então, esse primeiro parágrafo, podemos dizer assim, colocar como tema dele, se vocês quiserem anotar, definição de boas obras, né? Tá bom? Esse é o tema aqui do primeiro parágrafo. O que são as boas obras, né? Ou uma definição das boas obras. E aí vocês podem dizer já, né? Boas obras é aquilo que Deus ordenou e não o que os homens ordenam, e não o que os homens dizem, movidos por um zelo cego ou por pretexto de boa intenção. Né? Segundo, deixa os irmãos botar. Segundo parágrafo, meus irmãos. Estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira, e por elas os crentes manifestam sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus. Para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu fruto para a santificação, eles possam ter, por fim, a vida eterna. Então, observem que aqui já manifesta a origem das boas obras, ou seja, o fruto delas, né? E o que elas manifestam, o que elas apresentam. Duas coisas aqui, que vocês observem. Essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto, ou seja, de onde elas vêm? Né? Elas vêm de mim mesmo ou elas vêm da obra de Deus? Elas vêm de uma fé que Deus já operou na minha vida. É isso que a confissão está falando aqui. Primeiro, essas boas obras... Olha, senta aqui, Isabel. Aí a irmã senta bem aqui assim, ó. Né? Fica os alunos tudo perto. Então, essas boas obras, elas são, primeiro, fruto de uma fé viva e verdadeira. Né? Quando eu pratico boas obras, observe que a confissão diz aqui, de acordo, em obediência aos mandamentos de Deus, porque tinha dito no primeiro parágrafo que as boas obras são de acordo com a palavra de Deus, não com a palavra dos homens. Elas, então, são fruto de uma fé viva e verdadeira. Você lembra que Tiago diz, a fé sem obras é morta. A verdadeira fé vai produzir o quê? Obras, vai produzir boas obras. Então, essas boas obras, elas são fruto da fé. É uma evidência que a pessoa é crente, né? Então, o crente verdadeiro, ele tem fruto da fé dele, né? Que é as boas obras. Então, essa fé, ela é fruto e evidência de uma fé, aliás, essas obras, perdão, são fruto e evidência de uma fé viva e verdadeira, olha só. E aí, o que elas manifestam e o que elas causam? Elas manifestam um certo ponto aqui da vida do cristão e elas causam muitos benefícios. Vamos observar aqui. Diz assim, e por elas os crentes manifestam a sua gratidão. Então,
Por que nós obedecemos a Deus? Porque nós somos gratos a Ele, porque nós amamos a Ele, Ele nos salvou, Ele é o nosso Deus e nós queremos agradá-lo em tudo. Então, as obras, as nossas boas obras manifestam gratidão a Ele e elas trazem benefícios reais, fortalecem a sua confiança, ou seja, como as boas obras elas são evidência da fé, quanto mais o cristão ele cresce em boas obras, mais ele fica fortalecido no sentido de que ele vai fortalecendo a sua confiança de que ele realmente é crente. É a certeza da salvação, entende? A certeza da salvação, ela vai crescendo na medida também que eu vou crescendo em boas obras, porque é como uma árvore que você vê, ela tem fruto e você diz assim, é essa árvore aqui. Você olha para o açaizeiro e diz, açaizeiro, porque está lá o fruto. Então você olha para o cristão verdadeiro, o cristão ele vê as evidências de que ele realmente está salvo, é um crente, através das boas obras. Isso vai fortalecendo a sua confiança, a sua certeza de salvação. Outros benefícios que elas vão trazendo, vão edificando os seus irmãos. Quando nós somos crentes obedientes, praticando boas obras, os nossos irmãos vão sendo edificados, porque eles vão tendo exemplo em nós de piedade, de obediência a Deus. Adornam a profissão do Evangelho, ou seja, eu vou mostrando a beleza, a glória, a verdade do Evangelho de Jesus. Eu não só falo sobre Jesus, mas eu mostro na minha vida esse poder, essa glória, essa beleza do Evangelho. Fazem calar os adversários, porque as pessoas, elas nos atacam e denigrem o cristianismo. Como é que nós vamos fazer elas calarem, ou seja, elas verem que elas estão erradas? Não é brigando com elas. É o quê? É mostrando pela nossa vida que nós somos pessoas obedientes a Deus, né? Por exemplo, um cristão honesto, um cristão que trata bem a esposa, o esposo, os filhos, ele dá um bom testemunho, é aquilo que a gente chama, né, de bom testemunho. E isso faz calar aqueles que contrariam o Evangelho. Outra coisa, que isso vai desembocar, né, realmente nesse efeito principal, glorificam a Deus. Glorificam a Deus. Esse é o alvo da vida do cristão. Então, ele obedece em obediência aos mandamentos, isso é uma evidência da fé verdadeira, isso manifesta a gratidão dele, mostra que ele é um cristão, fortalecendo a sua confiança, sua certeza de salvação, edifica os irmãos, adorna a profissão de fé dele e faz calar os adversários, e tudo isso glorifica a Deus. Quer dizer, você já pensou uma pessoa que diz assim, eu sou cristão, eu creio em Jesus, aí pegam ele roubando lá na empresa, né? Que vergonha, que coisa triste. Então isso aí não glorifica a Deus, mas um cristão honesto, ele glorifica a Deus. Só para dar um exemplo, né? Então, a glória de Deus, as pessoas vão ver que ele é uma pessoa de Deus, de Cristo, pelas boas obras. Isso está muito, vamos dizer assim, está em alta nesses dias que nós estamos vivendo, em que se fala muito de cristianismo, mas as pessoas, cadê os cristãos? Cadê os cristãos na pandemia? Cadê os cristãos na internet? Está difícil achar boas obras nesses ditos cristãos, isso é uma vergonha. Então nós precisamos, irmãos, nós vamos calar a boca dos adversários exatamente com as boas obras. Aí a confissão diz assim, de cuja feitura são, ou seja, glorifica a Deus, porque no final das contas, as boas obras são efeito da obra de Deus. Então, eles são feitura sua, como diz lá em Efésios, que nós lemos no início da nossa aula hoje, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. Porque é um processo, né, irmãos? Nós somos justificados, salvos, entramos em processo de santificação, nós entramos numa peregrinação, e o final dessa peregrinação é o céu. Mas o ponto é o seguinte, você mostra para onde você está indo, o céu ou o inferno, pela sua vida. Por exemplo, eu digo assim, eu vou lá na casa da irmã Edna. A casa da irmã Edna, para onde é, irmão? Para cá, assim, né? Aí eu digo que vou na casa dela, aí ando para ali, eu estou indo para a casa dela? Não. Eu vou andando o oposto, né? Então, eu estou indo para o céu, mas eu só faço o que o diabo quer? Né? Então, as boas obras, elas não salvam ninguém, mas elas mostram que eu estou salvo, elas mostram que eu já amo a Deus, que eu já fui convertido,
que eu estou no caminho para o céu, né? Eu estou peregrinando neste mundo, mas que eu não sou deste mundo. Então, esse é um processo que vai realmente desembocar na vida eterna. Não que as obras salvem, mas elas são o efeito dessa transformação na minha vida. Eu vou ler só alguns versículos para a gente pegar esse ponto aqui. Tiago 2,18. Tiago 2,18. Diz assim a palavra: mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Né? E o 22, tá? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então nós temos, irmãos, aqui que, como diz aqui no versículo 17 também, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé, ela vai mostrar-se exatamente, meus irmãos, pelas obras, né? E eu queria ler outro texto aqui, meus irmãos. Eu já li Efésios 2,10 no início, né? Agora vamos ler Romanos 6,22 também. Romanos 6,22. Diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então eu fui libertado do pecado, fui feito servo de Deus. Eu devo ter agora meu fruto para a santificação, porque isso já aconteceu na minha vida, né? E por fim, a vida eterna. Então, isso está acontecendo comigo. Então, aqueles que Deus realmente salvou, Deus está operando essa santificação, essa obra da graça de Deus. Vou dar o temazinho aqui do terceiro parágrafo. Primeiro foi a definição de boas obras, né? O segundo parágrafo, nós podemos dizer assim, meus irmãos, como diz aqui, essas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus e são fruto e evidência. Então, podemos dizer assim, de onde vêm as boas obras e o que elas causam? Né? O que elas causam. De onde vêm as boas obras e o que elas causam? Esse é o tema aqui. Elas são fruto de uma fé verdadeira e elas produzem muitos benefícios. Acrescenta assim também, irmãos, um ponto aqui. E o que elas manifestam, né? Elas manifestam o quê? Gratidão. Então, repetir aqui. De onde vêm as boas obras? Primeira questão. Segunda, colocar assim, o que elas manifestam? Terceiro, o que elas produzem? Né? Então, de onde elas vêm? Da fé verdadeira. O que elas manifestam? Gratidão. E o que elas produzem? Todos esses benefícios aqui que esse ponto coloca, tá? Ficou grande, né? Vamos ver o terceiro aqui, o terceiro parágrafo. Sua capacidade de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios crentes, mas provém totalmente do Espírito de Cristo. E para que os crentes possam desempenhar as boas obras, é necessário uma influência contínua do mesmo Espírito Santo, operando neles tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso, porém, não significa que eles devem tornar-se negligentes, como se não tivessem a obrigação de cumprirem um dever, senão quando movidos de maneira especial pelo Espírito. Antes, eles devem ser diligentes em desenvolver a graça de Deus que neles há. Esse ponto é muito importante, irmãos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, que o início e a continuidade dessa vida nova não é obra nossa, mas é obra do Espírito Santo. Então, quem foi que converteu você? O Espírito Santo.
Quem foi que te deu um novo coração? O Espírito Santo. Quem é que vai santificar você? Porque são duas coisas, né? Conversão, que é quando eu creio, eu me arrependo, que nós estudamos já as duas doutrinas do arrependimento e da fé, e aí eu sou justificado, e aí eu entro no processo de santificação. Quem é que opera isso em mim? Isso não vem de mim, isso vem do Espírito Santo. Só que tem uma mudança, né? Antes de falar da mudança, então eu quero enfatizar isso. A confissão diz assim: a capacidade de fazer boas obras não vem dos próprios crentes, não é pela nossa força, mas é totalmente do Espírito Santo, provém do Espírito Santo. Então, é necessária uma influência contínua do Espírito Santo. Esse Espírito que iniciou a obra na minha vida, lá quando eu fui convertido, ele continua, ele nunca me abandona, mas ele continua operando na minha vida para que eu vá me sendo santificado, tá? Só que a confissão ela dá um alerta aqui. Isso não significa assim, irmãos, é o Espírito Santo, né, que faz na minha vida, então eu vou fazer o seguinte: eu vou me deitar lá na minha rede, dormir, porque é o Espírito Santo que faz. Né? Não é assim. Existem duas obras que o Espírito Santo faz, tudo é o Espírito Santo, só que o modo que isso acontece é diferente. Vou dar um exemplo para vocês de Lázaro. Vocês conhecem a história de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias, já estava cheirando mal, né? Aí o Senhor Jesus Cristo chegou lá e ressuscitou Lázaro. Quando Jesus ressuscita Lázaro, o que Jesus faz? Jesus dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Lázaro está morto, né? Lázaro pode ressuscitar a si mesmo? Ele pode obedecer aquela ordem e ressuscitar a si mesmo? Pode ou não pode? Pode? Morto obedece a ordem? Não pode. O morto, ele está o quê? Morto. Acontece uma coisa na vida dele, ali com Lázaro, que Lázaro não tem nenhum poder para mudar. Lázaro está morto. O morto não consegue fazer nada. Quem ressuscita ele ali? O próprio Deus. É uma obra que, vou usar aqui um termo técnico da teologia reformada, que a gente chama obra monergista. Monergista que só vem de um, né? É um que faz, é só Deus que faz. Deus, ele opera, ele infunde a vida ali no Lázaro. É assim que acontece conosco quando nós nascemos de novo. Nós estamos mortos em delitos e pecados, e aí ele vem e nos ressuscita. É uma obra monergista, é uma obra só de Deus. Tá? Só que quando Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora, aí Lázaro começa a andar. Quem é que anda? É Lázaro. E Lázaro anda porque agora ele está o quê? Vivo. Vivo anda, morto não anda, mas vivo anda, né? Então, o que acontece? Eu falo lá, só zumbi. Mas o que acontece, né? Acontece que começa a andar, naquele momento que começa a andar, o que o Lázaro está fazendo? Quem é que está andando? É Lázaro. Se Lázaro dissesse assim, não vou andar, não, Lázaro anda. Então não é mais monergista, agora é o quê? Agora é Deus e Lázaro. Existe a cooperação do Lázaro, entende? E é nesse momento, irmãos, que existe a santificação, ou seja, irmãos, agora que você está vivo como Lázaro, ande. E não fique esperando assim, eu vou aqui esperar o Espírito Santo vir, me mover de forma especial. É isso que a confissão está dizendo. Não seja diligente. Você não está vivo? Então vá, ande. Busque a Deus, leia a sua Bíblia todo dia, ore, guarde o dia do Senhor, obedeça os mandamentos. Deus diz, faz isso, faça, porque agora você pode fazer, você está vivo, você não está mais morto, mas a responsabilidade agora é sua de ir e fazer. É claro que por trás disso está sempre atuando quem? O Espírito Santo. Você não vai fazer isso por você mesmo, mas você está fazendo por causa da vida que o Espírito Santo te deu já. E ele continua te dando vida. Quem foi que continuou dando vida para Lázaro? Não foi o próprio Jesus? Quando uma criança nasce, quem é que dá vida para ela? Não é Deus? Mas a Bíblia não diz que nós vivemos nele e nos movemos nele? Isso quer dizer que a criança vai crescer por causa de Deus, a criança vai se tornar jovem e vai continuar vivendo por causa de Deus, porque Deus está por trás da vida dela. Mas é a criança que está comendo, que está bebendo, que está crescendo, que depois vai se tornar jovem, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer um monte de coisa. É ela que está fazendo aquilo, só que a vida dela vem de Deus. É a mesma coisa, irmãos.
Nós temos vida já, então vamos obedecer a Deus, vamos deixar aí os mandamentos, vamos deixar a mentira, vamos deixar a lascívia, vamos deixar a desonestidade, vamos deixar a insinceridade, vamos deixar o pecado, vamos lutar, é o que a Bíblia diz, é o processo de santificação, é a mortificação do pecado, porque agora eu já tenho o Espírito Santo. O Lloyd Jones, que eu gosto muito dele, na verdade é o teólogo que eu mais gosto, porque faz parte da história da minha vida, assim, dos inícios da minha caminhada, e ele diz no livro dele assim, por exemplo, quando Deus diz para nós fazermos, Deus já está dando poder para nós fazermos, entende? Então, vai e faça, confiando no Espírito Santo, confiando na graça de Deus. Você já nasceu de novo, então vá, seja diligente, pratique as boas obras, tá? Eu vou ler aqui só um texto, irmãos. Irmãos, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Eu vou ler um texto aqui de João 15:4. Vamos ler só esse versículo aqui nesse ponto. João 15:4. Está em mim, deixa eu esperar os irmãos acharem, João 15:4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Né? Olha, aqui Jesus diz, está em mim, é por mim que vocês vão dar fruto. Aí os discípulos, já que é por Jesus não vou fazer nada. Não, o que Jesus está dizendo é, dê fruto, ou seja, obedeça, e vocês vão conseguir obedecer e crescer na obediência, porque vocês estão em mim, porque eu estou em vocês, né? Meu Espírito está em vocês. Lá no capítulo 13, ele disse, lavou os pés dos discípulos e disse, faça assim uns com os outros. Esse é o fruto, irmãos, a obediência. Nós vamos ler a sua Bíblia, medite, cresça no conhecimento da vontade de Deus e obedeça. E você vai poder obedecer, porque Deus está com você. Pastor, se eu cair, se eu pecar, se arrependa, levante, recomece, né? Mas não use a desculpa de dizer assim, eu sou muito fraco, eu não consigo. Não tem isso, né? O cristão, ele arregaça as mangas e ele vai crescer, ele vai obedecer, ele vai lutar contra o pecado. A gente tem que matar um leão todo dia, né? Agora, quem não quer fazer isso, quem quer viver no pecado, porque, lembra, qual é a evidência da fé? A fé sem obras é morte. Se a pessoa não quer crescer, é sinal de que ela não é crente. Se ela não quer saber, ela quer ficar se desculpando por causa dos seus pecados, isso é uma evidência que talvez nem crente seja. Mas o crente verdadeiro, ele sabe que ele tem as fraquezas, ele tem os pecados, ele tem as lutas dele, mas ele vai, se levanta e luta. Tá, irmãos? Eu quero ver mais um parágrafo com vocês, né? Então, esse parágrafo aqui, a gente pode dar o tema o seguinte, a capacidade para as boas obras vem do Espírito Santo. Pode colocar esse tema assim. A capacidade para as boas obras vem do Espírito Santo. Vamos ver o quarto parágrafo. E a gente para hoje. Graças a Deus, estamos no nosso plano, né? Está conseguindo seguir o nosso roteiro. O quarto parágrafo diz assim: mesmo aqueles que conseguem prestar maior obediência nesta vida, estão longe de exercer e fazer mais do que é requerido por Deus, pois eles ainda ficam aquém do muito que, por dever, eles são obrigados a fazer, né? Eu vou ler logo o quinto, porque o quinto tem a ver com esse, tá? Eles estão juntos aqui. Vou ler logo o quinto, que diz assim: pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão dos nossos pecados ou a vida eterna. Visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir, e a infinita distância que há entre nós e Deus, a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pela dívida dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos,
temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Se as nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus, né? Vamos ver aqui, irmãos, se não der para explicar o quinto, mas aí eu já vou deixar aqui para a gente continuar a semana que vem. O quarto diz assim: mesmo aqueles que conseguem prestar maior obediência nesta vida estão longe de exceder e fazer mais do que é requerido por Deus, pois eles ainda ficam aquém do muito que por dever eles são obrigados a fazer. Aqui, o que a confissão está apresentando é a questão da nossa obediência, que ela nunca será perfeita nessa vida, isso é uma realidade, né? Como nós somos ainda frágeis, pecadores, é isso que vai acontecer conosco. Mesmo aquelas pessoas que conseguem prestar maior obediência nessa vida, então vamos pensar no homem mais santo que viveu nesse mundo. Nós não sabemos quem é. Isso é claro que o homem mais santo do mundo foi Jesus, né? Mas tirando o Senhor Jesus, que foi realmente o santo, né? O perfeito, mas o homem mesmo, como nós, homem e mulher, como nós, que viveu mais santamente, o maior piedoso, que a gente não sabe quem é, né? Provavelmente foi um dos apóstolos, né? Então, essa pessoa, ela estava longe de exercer e fazer mais do que é requerido por Deus. Ela ficou longe de, vamos dizer assim, fazer mais do que Deus disse, de exceder o que Deus ordena na sua palavra. Mas, na verdade, ela fica muito aquém do muito que por deveres são obrigados a fazer. Então, posso explicar assim. Está aqui, vamos dizer que a lei de Deus esteja aí onde o Fernando está, né? Aí eu vou obedecendo e crescendo, eu vou me aproximando desta lei, cada vez mais, desse cumprimento da lei de Deus. Mas o homem mais santo, ele não conseguiu fazer até mais do que Deus disse para fazer. Entendeu? Ele não conseguiu ir além. Mas ele, na verdade, ele ficou aquém. Ele falou: eu nunca consigo chegar a uma obediência, nessa vida eu nunca consigo chegar a uma obediência perfeita. Tá certo, meus irmãos? Então, o que a confissão está colocando aqui é que a nossa obediência nunca será, vamos dizer assim, de forma perfeita, mas sempre vou ficar aquém, né? Eu nunca vou conseguir a perfeição nessa vida. E isso mostra que, no final das contas, a salvação é pela graça. A salvação não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, ninguém seria salvo, porque ninguém consegue, nesta vida, por exemplo, ser obediente totalmente. A gente vai parar por aqui, aí semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Aqui do 4, já fizemos até o 4, aí o 5, a gente continua, que tem a ver com o 4. Então, qual é o tema desse parágrafo aqui? As boas obras do melhor cristão fica sempre aquém do dever. Podemos colocar assim um resumo, né? As boas obras do melhor cristão fica sempre aquém do seu dever. Tá? Queria encerrar, meus irmãos, com um texto da Bíblia. Vamos encerrar. Jó, capítulo 9, versículo 2. Jó, capítulo 9, versículo 2. O primeiro diz assim, né? Então Jó respondeu dizendo, aí o versículo 2: na verdade eu sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. O homem não pode se justificar diante de Deus pelas obras, né? As obras, elas mostram que nós amamos Jesus, que nós cremos em Jesus, mas mesmo as melhores obras do melhor cristão,
elas não são perfeitas. E aí, no próximo parágrafo, nós vamos ver melhor, o quinto parágrafo, nós vamos ver melhor detalhes disso aí, tá bom? Vamos orar, meus irmãos. Vou dar 10 minutinhos para vocês ficarem um pouquinho de pé, tomar um cafezinho, aí a gente volta para a escola bíblica, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida desses amados irmãos que estão aqui estudando conosco as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus. Ó Senhor, conceda que possamos nos fortalecer, Senhor, cada vez mais, cada dia mais, nessas doutrinas, especialmente aqui estudando hoje, na prática das boas obras, que é algo que glorifica tanto, tanto o Seu nome santíssimo. Nós amamos ao Senhor e nós queremos honrar o Senhor nesse mundo mau, pela prática das boas obras. Nos fortaleça, Senhor, nos santifique, nos guarde em Cristo Jesus para a prática das boas obras, e seja glorificado o Seu nome em Jesus, e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém.